Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para gravar mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e que bom que você está aprendendo mais uma coisa que a gente está passando para você, ok? Então, vamos aí começar e você deve lembrar, né? Se você é novo no canal, saiba que tem muito mais aulas além dessa aqui. Na aula passada a gente observou a guia Fórmulas do programa Excel. Então, se você eventualmente é novo aqui no canal, entra lá no YouTube, ou enfim, se você já estiver assistindo direto do YouTube, entra no canal, vê lá, tem mais um monte de aulas também de Excel, temos aulas de Word, temos aulas introdutórias ao Windows e vai ter muito mais aulas a partir dessa. A aula passada a gente deu uma passada rápida sobre as fórmulas, obviamente a gente não começou a construí-las, a gente apenas entendeu de que se trata essa região aqui e de que forma nós podemos fazer uso. Nas próximas aulas, está chegando, está pertinho, a gente vai começar a estudar o uso de algumas das fórmulas mais importantes dentro do Excel, ok? Então, sem delongas, vamos analisar aqui rapidamente a faixa de opções dados. Já adianto para você que você só vai chegar aqui nessa guia se você já for, vamos dizer assim, um usuário de intermediário para avançado no Excel, ou seja, isso aqui só vai começar a fazer sentido a partir do momento em que você já estiver fazendo um uso muito consciente do programa, porque tem que ter um pouquinho de lógica e um pouquinho, vamos dizer assim, de visualização de ponto futuro para utilizar aqui os recursos da faixa de opções dados. Então, já vou lançando aí uma breve pincelada para você. Mais para frente, com certeza, a gente vai entrar aqui dentro e usar na prática algumas dessas questões, mas hoje a gente vai apenas dar uma olhadinha rápida e uma explicação breve sobre algumas dessas funções aqui, nem todas, ok? Até porque não uso todas elas. Então, nessa primeira região aqui da esquerda, a gente tem a opção de obter dados externos. O que seria isso na prática? Obter dados externos é quando você quer tirar, por exemplo, um relatório de algum programa que você trabalhe. Imagina que aí na sua empresa você consiga tirar algum tipo de relatório que saia em um documento de bloco de notas, ou saia em uma planilha PDF, enfim, alguma, ou até mesmo em algum tipo de planilha, ok? O que nós podemos fazer? Nós podemos trazer essa informação para dentro de uma dessas planilhas, fazendo com que a gente obtenha dados de outros programas, porém possa trabalhá-los aqui dentro do Excel, que por sinal é um lugar bastante interessante de se trabalhar dados, ok? Porque nós temos várias ferramentas de classificação, filtros, fórmulas que trabalham com esses dados, inclusive umas ferramentas que se assemelham muito a banco de dados, ok? O Excel é uma espécie de um banco de dados disfarçado, ok? Eu sei que não é, pessoal, para os mais entendidos, os mais teóricos vão dizer que eu estou falando bobagem, mas vamos dizer assim, para simplificar ao máximo, o Excel trabalha com uma estrutura de banco de dados, ok? Então, a gente pode trazer dados do Axis, que é um outro programa do pacote Office, que a gente, vamos dizer assim, subutiliza ele é muito interessante, porque ele é feito exatamente para trabalhar com uma quantidade grande de dados, né? Então a gente pode trazer vamos dizer assim, algum banco de dados criado dentro dele. A gente pode buscar uma informação da web, ou seja, da internet. Imaginemos que você tem lá em algum site alguma tabela, alguma planilha que você queira trazer, ou alguma informação que você queira trazer para dentro da tua tabela, enfim, para dentro da tua planilha do Excel, para dentro da tua pasta de trabalho. Então você poderia clicar e digitar o endereço aqui. Por exemplo, imaginemos que lá no nosso blog, info sem frescura.blogspot.com.br, nós quiséssemos buscar alguma informação que está dentro dele. Observe, está aqui um carregamento, básico das informações que contém o blog, e nós poderíamos dar aqui o comando importar. Claro que eu não vou dar porque não tem nada de
útil aqui no sentido de banco de dados mesmo, mas bastaria dar o comando importar que você estaria importando as informações, obviamente as informações de texto, tá, pessoal? Ele vai importar o que é texto, ok? Então, podemos também buscar de texto uma informação. Então, muitas vezes a gente tem programas que geram relatórios que podem ser salvos em formato TXT, que é aquele formato mais básico de texto que a gente tem, que a gente utiliza o bloco de notas para utilizar, para lê-lo, vamos dizer assim. Geralmente o arquivo padrão é o bloco de notas, que é o ponto .txt, enfim, tudo que houver, vamos dizer assim, um padrão de texto, a gente poderia tentar extraí-los, ou seja, aliás, importá-los, né, para dentro aqui do Excel, ou de outras fontes, pessoal. E aí eu confesso que essa região aqui eu nunca utilizei. E aqui a gente configura ou, vamos dizer assim, analisa as conexões existentes, ok? Aqui também a gente consegue analisar conexões, ou seja, se eventualmente a nossa planilha estiver conectada com uma fonte de dados externa. Aqui nós temos a opção de classificar, ou seja, imaginemos que você tenha aqui uma planilha com informações básicas, por exemplo, chá, feijão, banana, café, macarrão. Enfim, pessoal, imagine uma lista aqui, poderia ter nomes, poderia ter cidades, enfim, o que você quiser. Uma numeração, por exemplo, poderia ter aqui uma numeração embaralhada. Imaginemos que você quisesse colocar essa numeração em ordem, ou isto aqui colocar em ordem alfabética. Observem que facilidade, eu posso vir aqui e definir a classificação de A a Z. Olha só, em menos de um segundo a gente seleciona e dá o comando. Assim como nós poderíamos fazer, por exemplo, com uma numeração. Imaginem aqui que a gente tem uma numeração embaralhada. Certo? Não me preocupei em colocar números grandes ou pequenos, enfim. Mas observe, selecionamos, classificar de A a Z. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9. Ou de Z a A, por que não? Do maior para o menor. Então vai depender da tua necessidade. E caso a gente tenha dados, vamos dizer assim, imaginemos aqui que a gente tenha um valor aqui, R$ 2,50, R$ 8, R$ 3,50, feijão R$ 6 e o macarrão 2,9. Imaginemos que a gente queira organizar tudo isso aqui. Ou seja, esse aqui é o preço da banana, o preço do café. Então tudo tem que se movimentar junto. O que está na linha tem que acompanhar os valores. Então a gente seleciona tudo e vem em classificar. Ou nós podemos personalizar aqui a classificação, escolhendo aqui qual coluna que nós queremos. Por exemplo, nós temos a coluna A e B aqui. Então imaginemos que eu queira classificar pela coluna B, que é a coluna onde está o valor. E eu quero classificar em valores do menor para o maior, ou seja, o menor preço para o maior preço. Eu vou dar um OK. Observe, banana, macarrão, chá, feijão e café. Ok? Então, tem várias formas da gente fazer classificação. Essa é uma das mais simples e se eventualmente você tiver algum tipo de dúvida, entre em contato, deixe um comentário, mas com certeza nas próximas aulas aí que a gente entrar mais a fundo na confecção de planilhas, a gente vai utilizar esse tipo de função. Lembrando que tem várias possibilidades. Uma delas também aqui é o filtro. Filtro nada mais nada menos é do que colocar uma ferramenta. Observe, eu selecionei as duas linhas e marquei a opção filtro. Então com o filtro nós podemos escolher aqui, ó, com manipuladores, ou seja, marcadores, o que a gente quer exibir, de que forma, fazer classificação alfabética, mas não vou aprofundar muito isso, até porque eu conto com a tua curiosidade e mais para frente a gente vai utilizar esse tipo de recurso aqui com mais propriedade, ok? Outra função que a gente tem aqui bastante interessante, porém só é aplicável se você tiver, vamos dizer assim, um bom nível de uso de Excel e quando você estiver trabalhando muito profundamente nele.
Por exemplo, essa opção aqui, ó, texto para colunas. Imaginemos que você tem um texto, como aqui a gente tem escrito informática sem frescura. Observem que os valores estão escritos, ou seja, esse texto está escrito na célula A1. Observem aqui na caixa de nome, que eu não estou mentindo, e aqui na barra de fórmulas, vocês estão visualizando, a célula 1 está selecionada e o texto aparece inteiro. Se eu selecionar a célula B1, ó, ou seja, não tem nada escrito. Então imaginemos que eu queira separar essa informação em 3 colunas diferentes por algum motivo. Aí podem ser os mais diversos. Então essa ferramenta aqui serve para isso. Selecionei aonde está o meu texto, vamos dizer assim, a minha frase, e vou clicar aqui em texto para colunas. Observem que ele já está mostrando para mim aqui. Tem duas opções, que é o delimitado e o de largura fixa. Largura fixa, os campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Ou seja, aqui a gente tem espaço entre cada campo. Informática, espaço sem espaço frescura. Então, nós já estamos marcados no lugar certo, mas imaginemos que poderia ser delimitado, ou seja, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Então imagina que você tem uma lista separada por vírgulas. Você poderia utilizar aqui também. Mas isso é outra aula, ok? Então vamos dar um avançar. Observem aqui que o programa já intuiu, ou seja, foi intuitivo, no sentido de separar aqui aonde há espaços. E vamos dar um avançar. Ele já mostrou aqui para a gente e vou dar um concluir. Observem que ele separou as 3 palavras em 3 colunas diferentes. Bacana, né, pessoal? Então, pode ser muito útil, porém, se você estiver usando bastante, né, o programa. Remover duplicados serve para banco de dados, pessoal. Imagina que você tem uma lista lá com... eventualmente acabou duplicando. Eu vou forçar uma duplicação aqui, ok? Então, olha só. Vou mandar aqui remover os duplicados e aí você vai ver o que está acontecendo. Colunas informática e sem. Ok, tá certo. Viram? Ele simplesmente buscou os duplicados e removeu eles. Vamos de novo, olha só que interessante. Buscou, dei o comando OK, ele excluiu os que estavam duplicados, que eram todos esses. Observem aqui embaixo, foram todos excluídos. Isso tem que ser usado com bastante cuidado, pessoal, com bastante atenção, ok? Temos também aqui a opção validação de dados, que é muito legal. A validação de dados, a gente pode controlar o tipo de informação que é colocado na nossa célula. Como assim? Bom, na seguinte maneira. Em uma célula você deseja que tenha só textos, na outra célula números. Ou em uma célula você quer trancar um determinado número de caracteres, ou seja, pode ter no máximo 5 caracteres na célula específica. Ou só pode conter dados que precedam de uma lista. Enfim, pessoal, tem várias opções. Olha que interessante. Então eu cliquei aqui em validação de dados. Observem que eu estou com a célula D3 selecionada. Então, ou seja, eu estou criando uma validação para essa célula aqui. O default, ou seja, o padrão para todo o Excel é aceitar qualquer valor em qualquer célula. Então aqui eu posso definir um número inteiro, um número decimal, uma lista, data, hora, comprimento do texto, que é essa questão de número de caracteres, ou eu posso criar uma opção personalizada. Ok? Então, mais para frente a gente pode eventualmente usar isso aqui de uma forma melhor. Mas imaginemos que a gente defina a opção aqui, ó, número inteiro. Eu posso definir, inclusive, que esse número tem que estar entre 2 valores. Então, por exemplo, ó, número inteiro, mínimo 0 e máximo 5, por exemplo. Ok. Então, eu defini que na célula D3 eu posso ter no máximo um número entre 0 e 5. Observem que eu digitei 8 e pressionei Enter. O valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu os valores que podem ser inseridos. Ou seja, isso é muito bacana e muito útil na tua planilha. Basta você ter ideias e gerar associações aí. Mas tem muito uso para listas, cadastros. Imaginemos aí que você queira cadastrar a data de aniversário de clientes em uma lista. Aí, sem querer, o funcionário vai lá e cadastra no lugar do aniversário, da data de nascimento, o endereço da pessoa. Ou seja, faça uma confusão ali.
Se você marcar a opção data, ele só vai te deixar colocar uma data naquele campo. Então isso tem muito uso, é bastante útil, contanto que você desenvolva aí uma ideia sobre o tema. Nós podemos inclusive definir mensagens de entrada quando a célula estiver selecionada. Por exemplo, 0 até 5. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá de novo. Vamos copiar aqui porque eu sei o que eu fiz errado. Só coloquei o título e não coloquei o resto. Ok? Então observe, selecionei a célula de 0 até 5. Ok? Então é bastante interessante, né, pessoal? Você pode controlar os dados e ainda dar dicas. Quando aquela célula estiver selecionada, ó, de 0 até 5. Vamos colocar um outro valor? 6. Não me permitiu. Ok? Nós podemos também definir o tipo de ação que o Excel vai ter com esse erro. O erro padrão é parar, ou seja, a pessoa tem que visualizar aquela mensagem e tomar uma atitude. Então imaginemos aqui que nós quisermos criar uma mensagem personalizada. Então, atenção, somente valores de 0 até 5. Ok. Então vamos gerar aqui um erro aqui. Vamos colocar o número 8 de novo. Enter. Atenção, somente valores de 0 a 5. Legal, né, pessoal? Então assim, ó, parece brincadeira, mas em uma tabela bastante séria, imaginemos um cadastro de funcionários, um cadastro de horas extras, enfim, alguma coisa nesse sentido. Cada valor que você coloca errado em um campo, com certeza pode dar problema. Então assim você tem controle sobre eles. Ok? Então isso é a validação de dados. É claro que a gente olhou uma das opções aqui, a opção número inteiro. Tem várias outras aqui, ó, decimal, lista. A lista é muito bacana, mas vamos ver isso mais para frente, ok? Consolidar. Combinar valor de vários intervalos em um novo intervalo. Ou seja, pessoal, isso aqui é só para grandes empresas, empresas que têm filiais, ou imaginemos que você seja um representante, tenha várias pessoas que trabalham para ti, e aí você tem um modelo de planilha que você passa para várias pessoas e elas preencham e te retornem isso. Então você pode fazer o quê? Você pode consolidar o valor de várias planilhas em uma única, ou seja, uma espécie de relatório, né, unificado de todas elas. Isso pode vir a ser bastante útil. Infelizmente eu nunca precisei utilizar isso, e então assim eu não tenho, vamos dizer assim, a noção do funcionamento exato disso, mas pode ser útil, bastante, ok? Teste de hipóteses, ou seja, ele testa valores para as formas da planilha, ou seja, ele faz testes para achar determinados valores. Nunca utilizei isso também, pessoal. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, quiser alguma, né, vamos dizer assim, alguma explicação sobre, entre em contato que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais desse programa, desse recurso e dar uma olhadinha para você, ok? Agrupar, a gente pode agrupar determinados valores, tá? Desagrupar é desfazer o que a gente fez aqui. E o subtotal, pessoal, é uma informação, vamos dizer assim, é uma referência bastante interessante para quem trabalha com muitos dados. Imaginemos que você tem uma lista de servidores, funcionários, colaboradores, enfim, pessoas que a cada dia você vai preenchendo valores dela e em algum momento você tem que unificar esses valores e fazer totalizações. Então eu vou simular mais uma vez aqui. Imaginemos aqui que eu tenha são produtos que eu gasto aí no meu restaurante, ok? Imaginemos aí que eu queira controlá-los. Então, a cada dia eu vou lançando a quantidade de produtos que eu gastei e em algum momento eu quero fazer algum tipo de totalização, ok? Então eu posso utilizar o subtotal, mas antes disso eu vou classificar para que fique em ordem, ou seja, eles estão agrupados, e depois eu vou usar a opção subtotal. O Excel aqui,
está me dando uma informação que ele localizou uma linha acima, que não faz parte. Nós não queremos que ela faça parte, porque é só o título. Então eu vou dar o comando, olha, deseja incluir linha na seleção? Não. Observem aqui, ó. A cada alteração em, ou seja, na palavra aqui, ó, a cada alteração em vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos incluir a linha ali, porque eu me dei conta que a palavra aqui ficaria fora. Então vamos incluir junto aqui a linha de título, vamos dizer assim, mas não é bem título, ok? Mas, ok. Então, ó, a cada alteração em informática, que seria o título dessa coluna aqui, nós queremos somar o quê? Somar essa região aqui. Então observe o que vai acontecer. Olha só, sem trabalho nenhum, a gente totalizou aqui, ó, os valores. Então imagina aí um restaurante, enfim, uma empresa, qualquer coisa que precise fazer uma totalização mensal, agrupando valores. Como ficar fácil com isso aqui. Ok, pessoal? Então essa é a faixa de opções dado. Não vou me aprofundar mais nela. Ela, vamos dizer assim, como eu disse, ela é amplamente técnica, ela já precede de um bom conhecimento de Excel. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato com a gente, tá? O canal Informática Sem Frescura agradece a tua atenção e a tua paciência. Muito obrigado. Se você gostou, dá um joinha, compartilha nas tuas redes sociais. Enfim, pessoal, se inscreve no canal que dá uma força bastante grande. E você é inscrito, então você recebe atualizações do canal e fica mais fácil aí de você comentar os vídeos e fazer direcionamentos. Imagina aí que tem alguma coisa que você queira aprender de informática, enfim, desses pacotes que a gente está aprendendo. Você pode entrar em contato aí com a gente, comentar no vídeo e fazer as suas sugestões e os seus pedidos, ok? Muito obrigado, um grande abraço e o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Tchau!